Deus por isso, amém? Amém. Deus é fiel, maravilhoso. Eu agradeço pela vida de vocês, os pastores, os irmãos que estão aqui, porque a obra é de Deus, amém? Olha, Amém. e Deus usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Aleluia. Glória a Deus por isso. Se você puder abrir o livro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Marcos 9. Marcos 9,14. A cura de um jovem possesso. Vou ler aqui, tá bom, Márcio? Amém. Quando eles, bom, vocês esperaram, né? Agora vai esperar também, né, irmãos? Esperar, né? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Quem é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-os muito, saiu, deixando o corpo se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Até aqui, amém, irmãos? Amém. Então nós vemos aqui uma situação difícil. Quem não tem uma situação difícil na vida? Quem já não passou por uma situação difícil? Todo mundo, irmãos, no mundo inteiro, seja qual for a família, seja qual for a situação da família, todos passam por situações difíceis, situações delicadas, situações que não são boas, não. Mas quando nós colocamos diante de Deus e Jesus pega a nossa causa, irmãos, é o que a gente fala: nós e eles somos a maioria. Quando você tem um problema e coloca nas mãos do Senhor Jesus, você e Deus é a maioria. Porque não tem para ninguém, não tem para Jesus, ninguém pode mais do que o Senhor Jesus. Nós já sabemos disso, que Ele venceu o inferno, né? Ele venceu a morte, o inferno, Ele ressuscitou, Ele está à destra do Pai. Não existe nenhum problema que você coloque nas mãos do Senhor que Ele não possa resolver. Amém? Amém. E aí a gente vê que esse rapaz, ele sofria desde a infância com aquele espírito, né? Então a infância dele foi uma infância de opressão, de depressão e de possessão, porque o espírito fazia o que queria ali com ele, o espírito imundo, né? Imagina o pai, a mãe, como que não sofreram com essa situação? Porque quer deixar um pai triste, quer deixar uma mãe triste, mexe com o filho, mexe com a filha. É por aí, irmão, não adianta, a gente sabe disso. É uma coisa muito séria isso para um pai e para uma mãe. Então, acredito que a família ali estava realmente abatida, abalada por causa dessa situação, como outras situações também, que podem ser sérias, não como a desse rapaz, desse menino,
mas que também mexe com a família, abate a família, machuca, né? E há um sofrimento ali há anos, porque esse rapaz ele sofria desse problema há anos. Mas ele tem essa esperança, o pai, ele vai e leva para os discípulos. O que acontece? Nada. Os discípulos não conseguiram expulsar o problema, o demônio. E aí, Jesus ele vê aquela situação e ele toma para ele, né? O rapaz leva, o pai leva, Jesus começa a conversar com ele, perguntar, ele vai falando. E aquela multidão olhando, aquela multidão curiosa, aquela multidão querendo ver o que ia acontecer. E o Senhor Jesus, irmãos, ele simplesmente expulsa aquele demônio, né? E aquele rapaz, ele cai como se estivesse morto quando você lê o texto. E muitos falaram, morreu, mas não tinha morrido, ele tinha sido liberto, né? Ele caiu porque ele caiu, foi liberto e caiu. Mas a pessoa não cai, é liberto e não cai, mas ele caiu. Ele foi liberto, ele não foi morto ali, ele foi liberto por Jesus. E Jesus pega e levanta pela mão. E é tão lindo, maravilhoso, porque o Senhor Jesus, irmãos, ele faz a obra na nossa vida. E o levantar é do Senhor Jesus na nossa vida. Por quê? Porque ele faz uma obra maravilhosa na tua e na minha vida. Ele nos levanta para que ele mesmo possa fazer você dar o testemunho e glorificar o nome dele. E o nome do Senhor Jesus ele foi glorificado como ele tem sempre sido glorificado. Mas o Senhor Jesus, quando acontece aquilo, ele fala, meu Deus, né? Ele fala que geração incrédula, porque eles não conseguiram expulsar. E Jesus faz essa declaração, geração incrédula. Até quando, né, ele ia estar ali naquele meio? Até quando ele ia ver o sofrimento dessa forma? E aí, o que acontece? A gente vê que os discípulos acabam perguntando para ele por que nós não conseguimos expulsar os demônios. E Jesus ele é muito claro, ele é muito objetivo nessa resposta. Ele fala, porque essa casta de demônios só se sai com jejum e oração. Então, eu comecei a ler essa palavra e vejo mesmo que o Senhor Jesus ele fala para mim, para vocês, aqui para nós todos, que tudo que nós precisamos já está na nossa mão. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós oramos e nós, ai Senhor, por que isso? Por que aquilo? O que está acontecendo? Me revela, me isso, né? Irmãos, essa casta, esse problema só se sai com jejum e oração. E isso não é Jesus que vai fazer, sou eu e você. Então muitas vezes nós não temos vitória, muitas vezes nós não temos, como é que fala, um testemunho para dar, porque nós não estamos preparados. Nós simplesmente ajoelhamos, colocamos diante de Deus, ai Senhor, está assim, está assado. Mas eu vou perguntar para você, porque essa pergunta é para mim também. Nós estamos nos consagrando como nós deveríamos? Nós temos passado um tempo maior em jejum e oração? Nós temos, nesse período de jejum, porque não adianta você orar ou eu fazer jejum sem estar na presença do Senhor, buscando, lendo a palavra, adorando. Nós temos tido esse tempo de santificação na presença do Senhor? Nós temos orado em línguas? Quem foi batizado do Espírito Santo aqui tem passado períodos todos os dias? Eu estou falando isso para mim também, tá, irmãos? Porque foi essa palavra que o Senhor me confrontou. Nós temos passado em línguas, porque às vezes a gente olha para a família, para o problema lá da família, ai meu Deus, até quando, né, Senhor, meu Deus do céu, está comigo a receita, está com você a receita, está com a igreja a receita. Essa casta, esse tipo de demônio, esse tipo de problema, esse tipo de situação na sua e na minha vida não se sai se não for com jejum e oração, irmãos. O Senhor Jesus está falando isso para nós. Então muitas vezes nós é que não estamos preparados. Aí a gente fala assim, mas Jesus ele curava, ele sempre cura. Claro que ele sempre cura, ele é Deus, ele não está preso a espaço, a tempo, o Espírito Santo não está preso a nada disso. Só que eu e você continuamos a obra de Jesus aqui na terra. Então, se por acaso eu passo por uma situação e você passa por uma situação e nada acontece, vamos olhar para dentro de nós. Vamos pedir perdão para Deus. Porque nós precisamos, de fato, estar do lado de Jesus. Nós precisamos, de fato, estar do lado de Deus. Nos arrepender, nos santificar, fechar as brechas, orar, né? Se humilhar com santidade, irmãos, o Senhor me usa para o louvor da tua glória. Aí o Senhor envia, ninguém é curado, ninguém é salvo, não acontece nada. Olha, Jesus ali está rebelde, ali isso. Irmãos, vamos olhar para dentro de nós e ver qual é a nossa rebeldia, qual é a nossa frieza, qual é a nossa indiferença. Porque Jesus falou isso para os discípulos. Os discípulos, eles conviviam com Jesus, eles viam os milagres acontecendo, eles viam o sobrenatural de Deus acontecendo. Eles aprenderam com Jesus. E aquela unção,
aquela graça foi passada. A unção e a graça do Senhor, eu aprendo que ela é passada sobre a nossa vida. Mas nós temos que zelar por ela como pastor, como pastores, como missionário, como irmão Raimundo, lendo a palavra, nos alimentando da palavra, louvando a Deus, adorando, ajoelhando, se quebrantando, dando espaço, porque se você analisar, do mesmo jeito que tinha o espírito imundo na vida daquele rapaz, o Espírito Santo está na nossa vida. E por que as coisas não acontecem? Porque quando você vê um espírito imundo, quando você vê uma pessoa sendo liberta, você começa a ver mesmo o reino espiritual, que ele é verdadeiro, ele existe. E ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E Jesus, e Deus fala que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita em nós. Então o Espírito Santo quer que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, porque ele veio na minha e na sua vida para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Amém. Então nós vemos o espírito imundo, nós vemos o problema daquela pessoa, o problema daquela situação, e dentro de mim e de você, o que está dentro de mim e de você? É o Espírito Santo que habita em nós? É o Espírito Santo que realmente move na nossa vida? É o Espírito Santo mesmo que nos faz sermos instrumentos nas mãos de Deus? Porque, irmãos, ajoelhar e orar e falar, desculpa, qualquer um faz. Quero ver o Senhor nos usar, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo Deus de libertação, Ele continua sendo Deus de milagre, Ele continua sendo Deus do sobrenatural. Então, irmãos, se não acontece, se não está acontecendo, é porque nós precisamos reconhecer que nós estamos aquém daquilo que Deus quer que nós estejamos. Desculpa, irmãos, mas é essa palavra que o Senhor colocou. Eu também não estou aqui para culpar ninguém, porque quem acusa é o diabo. Eu não sou o diabo, eu sou filha de Deus, eu não estou aqui para acusar. Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor quer que a nossa vida ela seja mais abençoada, ela seja alcançada, e através da nossa vida nós vamos alcançar as outras pessoas. Amém. Através das nossas vidas, orando, pagando preço, coisas vão acontecer dentro da nossa casa. As pessoas vão ser libertas, irmãos. Aquela pessoa que não é liberta dentro da tua casa, dentro da minha casa, começa a fazer um propósito aí com Deus, seríssimo. Começa a fazer algo, sabe, pagar um preço mesmo de jejum e oração. Você acha que vai continuar do mesmo jeito? Não vai. Eu falo isso pra mim, porque eu também tenho os meus problemas. Eu tenho situações que eu vivo que não são fáceis, que doem muito, que é questão de família. E o Senhor está falando comigo, olha, a receita está na tua mão, Adriana. É você que tem que pagar o preço, é você que tem que me buscar, é você que tem que fazer valer essa palavra na tua vida, e as vidas que estão ao teu redor vão ser alcançadas. Glória a Deus. E a igreja, irmãos, ela também vai crescer através da oração, através do jejum, através da consagração. É isso. É isso. Porque, escuta, mas nós nos reunimos aqui com o propósito de adorar a Deus, de louvar o Senhor, de aprender a palavra. Não é isso que está no nosso coração? Nós queremos ter uma vida reta na presença do Senhor. Nós somos limitados, falhos, falamos às vezes que não devemos, sentimos que não devemos, pensamos, mas nós não queremos viver em pecado, nós não queremos pecar, nós não queremos ter uma vida miserável no sentido de rebeldia diante de Deus. Não. Muito pelo contrário, nós, Senhor, vence em nós o caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho certo, pelo caminho, porque nós queremos acertar o alvo, nós não estamos aqui brincando. Então, amados, o que eu posso dizer para vocês é que falta consagração, falta entrega maior, falta busca maior, falta de fato colocar o reino dos céus, né? As coisas do Senhor em primeiro lugar dentro do nosso coração, para que a gente possa olhar para o nosso parente e ver liberto, para que a gente possa olhar para a igreja e ver a igreja crescendo, e as pessoas entrando, e o evangelismo alcançando mais e mais as pessoas. Mas falta, irmãos, essa oração, essa busca, essa entrega. Porque Jesus, ele falou, ó geração incrédula, né? Jesus estava falando aqui, os discípulos estavam ali. E você é o quê? Discípulo de Deus? Eu sou. Amém. Amém? Nós somos discípulos do Senhor. Então essa palavra é para mim e para você. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque existem sim, né, coisas dentro da nossa vida, dentro do nosso lar, não sei que área que é, cada um tem a sua luta. E o Senhor fala assim, olha, meu filho, minha filha, essa casca só se sai com jejum e oração. Existem problemas que são travados, é uma
demônios estão ali, fazendo com que a pessoa, a situação, não sei, a saúde, a vida da pessoa, o casamento, familiares, ficam presos, como se fosse numa jaula. Mas o nosso Deus, irmãos, quando o nosso Deus, ele vê o filho dele orando, quando ele vê o filho dele se consagrando, quando ele vê o filho dele buscando Deus, as nossas orações são respondidas, irmãos. Coisas gloriosas acontecem dentro de nós, da nossa casa, irmãos. O Senhor está falando, ele continua sendo fiel na sua palavra, a palavra dele se cumpre. Então, irmãos, quem quer ver, quem quer testemunhar, quem quer ver milagre na sua vida, depende de você, viu? Está na tua mão. Viu, irmã? Viu, irmão? Viu, Adriana? Está na nossa mão. Então a gente tem que começar a mudar a nossa oração. Primeira coisa que eu creio: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque de fato, de verdade, eu não coloco o Senhor em primeiro lugar. Eu estou falando aqui para todos, eu estou falando para quem achar que foi, eu estou falando para mim, irmão, estou falando isso aqui para mim. Me perdoa, Pai, porque eu não coloco o Senhor em primeiro lugar, porque se eu colocasse, eu teria mais tempo na Tua presença, eu buscaria mais o Senhor, eu leria mais a Tua palavra, eu louvaria mais o Teu santo nome, eu faria coisas, eu iria orar pelos enfermos, eu iria fazer coisas que iam glorificar o Senhor, porque o Senhor ia atuar com poder, o Senhor ia atuar com glória. Então, irmãos, eu estou aqui hoje pedindo perdão para Deus diante da igreja, né? Pelas minhas faltas, por aquilo que eu deixo a desejar, porque eu sei que o Senhor quer que eu vá mais além, né? E eu sinto mesmo que Ele quer. Às vezes eu fico muito cansada, é um desânimo que vem, não é espiritual, acaba até, acho que, porque se eu falar isso, é como se eu estivesse dando uma desculpa, é físico, mas o Senhor nos renova, porque eu não posso falar que eu estou cansado espiritualmente, porque eu amo a Deus, eu amo estar na presença de Deus, quando eu louvo a Deus, quando eu leio a palavra, quando eu sinto a presença de Deus, isso é tudo para mim. Então não é para falar que eu estou desanimado, não, é físico, às vezes é um cansaço muito grande, mas não tem desculpa, porque Ele fala, né, que Ele é o renovo, o nosso Senhor Jesus é o renovo. Quando nós vamos à presença dEle, quando nós vamos de coração, de verdade, sabe, querendo mesmo com aquela sede de Deus, Ele nos renova. Ele renova a sua vida, o seu físico, o meu físico. O Senhor é um Deus presente. E por que Ele renova? Porque Ele sabe da nossa necessidade. E Ele não fica indiferente daquilo que eu preciso e aquilo que você precisa. Só que tem um porém, irmãos. É aquilo que a gente aprendeu. Ele não vai fazer tudo sozinho. Ele trabalha com o homem, né? Quando eu falo que Ele trabalha com o homem, Ele trabalha com a mulher. Ele trabalha com os seus filhos. Então, irmãos, é simples, é muito simples isso. O que falta é nós darmos o primeiro passo em direção a essa palavra, em direção ao jejum, em direção à oração, em direção à leitura bíblica. Se você às vezes não vai ler a palavra de Deus, mas você pode pôr pregações. Eu coloco, às vezes, agora não, né? Mas quando eu ia para São Paulo, eu colocava em áudio Mateus, Marcos, Lucas, eu colocava Gênesis, eu escutava a palavra de Deus. Ainda mais nos dias de hoje, que é tudo tão atual, tudo tão, né, uma coisa assim tão inovada, você gosta de internet, um monte de coisa que eu nem sei dizer o nome. Não temos desculpa, irmãos. Não temos desculpa. O Senhor, Ele só está olhando para mim e para você. Se Deus quiser, nós vamos mudar a nossa oração. Sabe qual vai ser a nossa oração? Não vai ser mais, Pai, por que isso? Obrigada, Senhor, porque isso foi resolvido. Obrigada, Jesus, porque essa questão foi abençoada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor moveu e aconteceu. Claro que o poder não está em mim, não está em você, mas Ele, através de nós, Ele age com poder. Ele age com autoridade, Ele age com graça, com sobrenatural, e as coisas vão acontecendo, mas não somos nós, é o Espírito Santo através de nós. Por quê? Porque Ele vai trabalhar com aquilo que eu tenho, com aquilo que você tem. O que você tem? Eu. Estamos cheios da palavra. Estamos cheios da adoração, estamos cheios do quebrantamento. Aí o Espírito Santo que habita em nós, como nós vemos muitas vezes o imundo ali habitando aquela pessoa, deixando ela caída, mas nós temos aquele que é maior. Maior é o que está em nós que aquele que está no mundo. E nós vamos ver também através da nossa vida as manifestações dele. Quando vir um imundo, uma pessoa com problema, você vai falar, vai sair em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Então, amados, hoje coloca diante do Senhor, de você principalmente. Pega um papel, escreve no papel. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu não era nem convertido, eu era adolescente, eu falava para o meu irmão,
quero fazer isso. Eu quero fazer isso. O que você acha? Ele falou, pega, ele falava assim, assim, a lógica, né? Aquele jeito dele. Pega o papel, escreve os prós e os contras. Ele sempre falava isso para mim e dava certo. Vê o que pesa mais, Adriana. O que pesa. A gente não era convertido, mas ele falava, eu achava uma boa orientação. O que pesar mais, você faz. Se os prós pesar mais, você faz. Se os contras pesar mais, você não faz. E dava certo. Irmãos, coloca diante do Senhor. Põe no papel, irmãos. Põe a situação. Põe a pessoa. Né? Põe aquilo que precisa haver uma mudança, irmãos. Coloca a tua vida, coloca tempo de oração, peça para o Espírito Santo guiar, porque eu também tenho pedido para o Espírito Santo para ele me guiar. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou fazer um jejum de tantos dias, mas vem cá, a gente está fazendo você está fazendo por você mesmo? Não, nós temos o Espírito Santo que nos orienta. Peça para ele, pergunta para ele, você já fez essa pergunta, Espírito Santo, eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou fazer um propósito, como que o Senhor quer que eu faça? Ele vai responder, irmãos. Nosso Deus é um Deus vivo, um Deus presente. Ele escuta e ele responde ao nosso coração. Aleluia. Eu já falei aqui aquele dia para os irmãos que não sabia se era para viajar ou não, fui fazer um propósito. E aí eu vi que não era para fazer, porque no final do propósito o Espírito Santo me respondeu. Ele responde. Ele responde para que nós tenhamos uma vida abençoada. Por que ele responde? Porque ele endireita os nossos caminhos. Ele endireita as nossas veredas. Aí a gente quer que aquela coisa fique endireitada, a gente quer que a situação fique boa. Primeiro as nossas veredas, primeiro os nossos caminhos, primeiro a nossa vida espiritual, que é a base de tudo. Você sabia que a tua vida espiritual é a minha, é a base de tudo? Você quer bênção em tal área? Você quer bênção em outra área? A vida espiritual é a base, ou seja, ela vai alcançar todas as outras áreas da nossa vida. Então, irmãos, a receita está nas nossas mãos, amém? A receita está nas mãos dos filhos de Deus, jejum e oração. A gente está no propósito aí de jejum e oração para o glória do Senhor, e não acabou esse propósito. Quem está no propósito continua, amém, irmãos? Até o meio-dia, né? Ninguém se candidatou no domingo, então eles vêm aqui, Senhor, amém? Só que é para o inimigo ser envergonhado, é para Satanás ser envergonhado, e ele já está sendo em nome de Jesus, porque Deus é bom, Deus é poderoso. A gente não está brincando com Deus. Às vezes a gente até faz um jejum de oração, como eu falei, a gente está cansado, mas não importa, a gente vai para a presença, a gente coloca diante do Senhor. Eu estava falando para minha mãe, né, porque a gente faz aquele culto, eu falo cultinho, mas não é cultinho, é um cultão para honra e glória do Senhor. O tempo é pequeno, mas é de grande valor. Tem valor o culto que eu faço com a minha mãe. Toda noite a gente ora, a gente louva, né, a gente agradece, a gente intercede, né, a gente fala da palavra. E eu falei, mãe, começou a acontecer umas coisas pesadas na hora que a gente ia orar, e a gente já sabia que era luta, né? Chegou uma coisa pesada. Tinha chegado na minha casa uma encomenda que eu vi que era um vinho do Rio Grande do Sul. E eu olhei aqui e falei, mãe, isso aqui não é meu. Aí eu fui interfonar, falando para os moços lá, olha, vocês mandaram me encomenda, o endereço meu, tudo direitinho. Mas não é daqui. Eu falei assim, de quem é? Falei o nome da pessoa, ele falou assim, não sei. Eu falei, você não sabe? Eu falei, faz o seguinte, quando eu descer, amanhã eu desço e deixo aí. Só que ele interfonou cedo, né? Ele interfonou cedo, e nesse dia que ele interfonou cedo, a gente ia mudar o horário da oração. E ele falou assim, então eu preciso do vinho. Eu falei, como assim? Você já achou o moço? Não. Seria que eu estou falando isso aqui, mas já achou? Não achei. Eu falei assim, então, quem é o Leandro? Está escrito Leandro? Quem é esse Leandro? Era o antigo morador. Eu me esqueci de onde ele estava, onde eu estou morando. Não caiu a ficha que era o antigo morador. Eu falei assim, mas eu vi uma preocupação muito grande que eles queriam. E daqui a pouco, o rapaz falava, ela não pode ficar com isso não pertence a ela. E eu ouvi aquela voz. Eu falei para o rapaz, eu falei, quem está aí do seu lado? Ele falou o nome do rapaz, eu falei, chama ele para mim. Aí eu falei com ele, eu falei, escuta, deixa eu te falar uma coisa. A primeira pessoa que interfonou aí para dizer que não era meu essa encomenda fui eu. Eu falei para ele, né? Foi outra coisa, eu não quero nada que não seja meu. É mais um que precisava ouvir isso. Eu não quero nada que não seja meu. Não faz sentido. Falei para ele, não faz sentido. Agora, você falou que telefonou, então você me passa o telefone dele, porque quem vai falar com ele sou eu.
por que a senhora está desconfiada? Eu falei assim, isso já não te diz respeito. E eu agradeço pelas desculpas. Irmãos, tem horas que a gente tem que se posicionar, sabe? Desculpa, dona Adriana. Eu falei, obrigada, fiquei desculpada. Mas a gente vê que é uma luta, porque é o momento que você vai orar, é o momento que você vai buscar, é o momento que você vai estar na presença de Deus. Então, é um momento muito especial, porque coisas vão acontecer, né? O inimigo vai ser envergonhado, Satanás vai cair por terra, a situação vai ser modificada. E aí eu falei, mãe, é por isso que aconteceu esse problema, porque a gente está orando, porque a gente está buscando. Claro que a gente tem que se empenhar mais, a gente tem que se dedicar mais, claro. Por isso que essa palavra veio para falar comigo, falar no meu coração, falar no coração da igreja. Mas, irmãos, existe o quê? Sinais que mostram, né, que Ele está furioso. Porque Jesus, Ele recebe a oração. Glória a Deus. Jesus, Ele recebe a tua vida como sacrifício vivo diante da sua presença. Amém. Amém? Então eu quero convidar você, nessa noite já vamos terminar, vou pedir para o pastor estar louvando, quero que você fique de pé, se você puder, na sua cadeira, e que você fale com Deus, sabe? Que você coloque as situações, e como Jesus tomou para Ele aquela situação, e agora nós continuamos a obra do Senhor Jesus aqui na terra, pega para você essa situação. Olha, Senhor, eu vou pegar para mim, eu vou pegar essa causa para mim, e eu vou na força do Senhor. Eu vou colocar diante do Senhor, eu vou na força do Senhor, porque graças a Deus existe um trono, o trono da graça, né? É nesse trono que a gente entra, que a gente fala e que a gente recebe as bênçãos dele. Você vai pegar essa causa para você, aleluia, e a sua oração vai mudar, a sua oração vai ser diferente. Mas não adianta você falar, eu vou pegar essa causa para mim e não ter tempo para orar, não ter tempo para buscar Deus. A sua vida, desculpa, uma vida daquele, não vou falar sua não vou ficar profetizando coisa que nem profetizar, mas a vida da pessoa que não muda, a atitude, ela também não muda. Nós precisamos mudar de atitude, nós precisamos tomar o primeiro passo. É como se Deus estivesse falando, né? Estou esperando, né? Estou esperando. Não adianta, Adriana, essa casca aí não vai sair desse jeito. É com jejum e oração, Adriana. Não adianta ficar desse jeito. Não adianta, filho, não adianta, filha. Não vai mudar. Amém, amados? Amém. Então, coloca diante do Senhor. Eu vou pedir para o pastor Marcos estar louvando. Enquanto isso, nós vamos estar aqui, terminando o culto, falando com Deus, colocando as nossas causas diante dele. Aleluia. Tomando a responsabilidade para nós, irmãos, que é isso que Deus quer de mim e de você. Porque a receita Ele já colocou na nossa mão. Aleluia. E eu creio, irmãos, que vai ser maravilhoso quando nós fizermos isso da maneira que deve ser feito. Porque nós vamos sentir a presença dele muito grande dentro da nossa vida. Nós vamos nos alegrar mais, nós vamos nos fortalecer mais. Até mesmo em falar em línguas. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Nós vamos estar fortalecidos na presença do Senhor para guerrear contra essas hostes malignas do inferno, irmãos. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Teu nome. Eu quero ser um prazer para Ti.
coisa aqui, amém? Representando a tua necessidade, milagre. Aleluia. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai,